chega no final do dia, parece até um status, né? Pergunta para ele, e aí, como é que estão as coisas? Ele estufa o peito, levanta o nariz e fala, assim, dá até aquela respirada, né? Assim, tô numa correria do caramba. Como se estar na correria fosse um sinal de ser produtivo. E não tem nada a ver. Para mim, isso só significa que você está trabalhando errado. Está começando mais um episódio do MDV Cast. Aqui você dará os primeiros passos para a sua empresa conquistar uma marca de valor e se tornar uma referência na sua região. Então aproveita e acompanha a gente também lá no Instagram, @agenciamito. Bom episódio! Então está começando mais um episódio aqui do MDV Cast. Sou Evandro Mazzuco e hoje estamos aqui também com meu sócio Luiz Gustavo. Seja bem-vindo. Valeu. Hoje o tema de hoje é um tema que a gente ouve bastante, né, Evandro? Que, Sou na verdade, tudo na empresa, não tenho tempo, né? Na verdade, a gente ouve isso desde 2012, né, Evandro? Jesus. Então, desde antes de criar a Mito. Sim. E assim, é história, curioso, né? As pessoas assim, mandam como se ele fosse o único. Manda direct, escreve, você não sabe da minha realidade. Até brinquei lá no início no módulo estruturando a marca de valor, lá no início do marca de valor, eu até brinco, né? Não vem contar história triste, porque a gente tem uma coletânea de histórias tristes, mais tristes que a sua, então a gente está vacinado disso. É verdade. Mas a ideia desse podcast é primeiro desse episódio, trazer a consciência para isso e também de trazer algumas ferramentas em relação ao uso do seu tempo e a mentalidade de crescimento. Mesmo que você seja uma empresa pequena, de conseguir visualizar como se fosse uma empresa grande e começar a fazer a coisa certa, certo? Perfeito. Então, assim, como diz, né? A grande empresa, a pequena empresa que fez a coisa certa. Às vezes as pessoas veem uma empresa que tem estrutura e eu vejo que fala assim, né? Para ele é fácil, né? Ele tem equipe, ele cresceu, ele tem estrutura, ele tem um time de marketing, ele tem isso, ele tem condições. Só que os empresários esquecem que ele também não começou daquele formato. Todo mundo começa de um ponto de partida e a maioria dos empreendedores do Brasil começaram com poucos recursos, assim como nós, assim como um monte de estudos de casos do marca de valor também começaram com pouquíssimos recursos de casa, com estrutura enxuta, etc. Mas tem algumas diferenças que eu vejo na mentalidade dos que cresceram e se tornaram um caso de sucesso daqueles que passam os anos e permanecem pequeno, né? Não sei se tu percebe isso. Eu vejo assim, isso acontece é o calcanhar de Aquiles de muitas pessoas, né? Aquela famosa expressão, mas se o dia tivesse mais de 24 horas, eu conseguiria fazer tudo o que eu quero, tudo que eu preciso fazer. A grande verdade é que, assim, todo mundo tem as mesmas 24 horas. Então não tem essa de, assim, todo mundo tem as mesmas 24 horas e tem gente que triunfa no mesmo mercado que você, na mesma cidade que você, no mesmo negócio que você, e tem gente que tá ali camelando. Eu vejo que tem dois caminhos que são fundamentais para mudar esse jogo, né? Primeiro, é fazer um melhor uso do seu tempo, né? Fazer mais gestão do tempo, ser mais produtivo, saber usar suas horas melhor, saber priorizar melhor as suas atividades, etc. E outra coisa está referente ao modelo de negócio da empresa, porque às vezes você tem um modelo de negócio que te faz ficar naquela roda sansárica sem fim, né? Então o cara só trabalha para pagar as contas, etc. E o negócio nunca vinga. Aí tem um problema de modelo de negócio, de precificação e etc. que não vai te dar margem para crescer. Mas falando de gestão do tempo, Evandro, como é que funciona, né? Tu que já foi guru de tudo nessa vida, fala um pouquinho de gestão de tempo. Sim. Então, ele falou isso porque antes da Mito a gente tinha uma empresa na área de educação. E o principal treinamento que a gente vendia era na área de produtividade para donos de empresas. Então assim, a gente fez parceria com o Sebrae, viajou, etc. Teve mais de 4.000 alunos em 5 países em cima dessa temática,
que é uma temática fundamental para os empreendedores, porque o tempo dele, principalmente no início do negócio, é o maior ativo que ele tem. E se você não usa bem esse recurso, é muito difícil que o seu negócio cresça. Então, é clássico do empreendedor ser o barata tonta, né? Que corre de um lado, corre para o outro, paga a conta, arruma o ar-condicionado, atende o cliente. E todo o dia dele é uma zona e ele acha que aquilo é o normal e que assim e que assim vai continuar. Até gravei no Stories hoje, existe uma grande diferença entre o que é comum e o que é normal. Tem coisas que são comuns porque acontece muitas vezes. Talvez até o ciclo de empresários que você convive são barata tonta que nem você. Aí você acha que é normal, mas não é normal. O normal é você como empresário ter tempo, ter qualidade de vida, ter planejamento estratégico, ter crescimento, etc. Isso é o normal de uma empresa que funciona, certo? Então, o que precisa é fazer alguns ajustes, primeiro de tudo, na maneira como você está utilizando o seu tempo. Então, eu até gosto de dizer que não é fazer a gestão do tempo, é fazer a sua própria gestão em cima do tempo que você tem disponível. Porque, como tu disse antes, né, todo mundo tem às vezes 24 horas. Você não consegue comprar tempo, não consegue alugar tempo, não consegue estocar tempo. Então, tu não faz gestão do tempo, você faz gestão sobre o que você faz em relação ao uso do seu tempo, né? Então, enfim, né? Dá para dividir a gestão do tempo em duas partes, né, Evandro? Que é, primeiro, o jogo interno, segundo, o jogo externo, né? O jogo interno, para quem não conhece, nunca estudou produtividade, nunca foi atrás dessa temática, o jogo interno é você lidar com a sua própria energia, com a sua própria performance, alimentação, sono, exercício físico, mentalidade. Então, tudo que vá te ajudar a ter mais energia para executar as coisas, porque é muito difícil a pessoa ser produtiva sem energia, sem disposição, sem ter a mentalidade olhando para o lado certo. E o jogo externo que a gente fala, que são as ferramentas, as técnicas, os métodos, priorização, organização, dividir o seu tempo em blocos e etc, para que você consiga ser mais produtivo fazendo aquilo que tem que fazer. Então, se você olhar para a sua gestão do tempo, ela tem esses dois elementos e você precisa cuidar dos dois. Mas a minha sugestão começa pelo jogo interno, começa cuidando da sua alimentação, da sua saúde, da sua mentalidade, etc. Eu acho que esse seria talvez o melhor conselho que eu poderia dar sobre isso, que foi o que eu aprendi quando eu conheci o Evandro, né? Eu conheci, ele já era o guru da produtividade, então foi a primeira coisa que para mim transformou muito depois que a gente começou a trabalhar juntos. Então, por isso que eu falo bastante isso da mentalidade, porque as pessoas enxergam o seu próprio tempo de uma maneira super equivocada. Então, primeiro que as pessoas acham que ser produtivo e etc, ter resultado é fazer bastante coisa no dia. Então, o empresário, às vezes ele chega no final do dia, parece até um status, né? Pergunta para ele, e aí, como é que estão as coisas? Ele estufa o peito, levanta o nariz e fala assim, dá até aquela respirada, né? Assim, tô numa correria do caramba. Como se estar na correria fosse um sinal de ser produtivo. E não tem nada a ver. Para mim, isso só significa que você está trabalhando errado. Então, existe uma enorme diferença entre trabalhar duro e trabalhar certo, né? Até teve um podcast que a gente gravou com o Marcelo Germano, acho que o episódio, não vou lembrar o nome, mas é Empresa que Funciona de Verdade. Tá aqui lá nos primeiros, terceiro, quarto, quinto, por aí. Então, é uma enorme diferença. Então, tem no livro A Meta, né, da Elia Goldra, que ela fala que ser produtivo é atingir suas metas. Então, independente do volume de atividades que você executou, o que importa se você foi produtivo ou não é o resultado que você tem com as ações que você está fazendo no dia a dia. Boa. Então, isso você entender que o que importa é o resultado que você vai gerar, não o volume de atividades que você vai fazer, você já começa a enxergar o seu tempo de maneira diferente. Eu vou te explicar, tá? Porque assim, não tem jeito, a empresa ela precisa ser um ativo para o dono dela.
A empresa ela precisa servir o dono e não o dono servir a empresa. Quando a gente fica refém da empresa, quando a gente trabalha que nem um louco, apagando incêndio para cima e para baixo, a gente está servindo a empresa. Deveria ser justamente o contrário, a empresa tem que servir o dono. Então, tem um livro do Robert Kiyosaki, que é o Guia de Investimentos do Pai Rico, que ele fala que o objetivo de todo empresário é ter liberdade. Porque se você sozinho conseguir uma renda de 10, 20, 30 mil reais por mês trabalhando, e muitos conseguem fazer isso do zero, imagina se você tivesse tempo para poder fazer o que você quiser, ou descansar, ou cuidar da família, ou fazer um novo negócio, investir em outras empresas, ou ser mais estratégico para sua empresa, ou aprender marketing digital, ou aprender uma nova ferramenta. Então você precisa, mais do que nunca, buscar liberdade no seu negócio para que você possa fazer coisas que vão te dar alavancagem na vida, né? E alavancagem não necessariamente só financeira, né? Mas em outras áreas da sua vida também, né, Evandro? Sim, perfeito. Aí tu pegou num ponto, porque eu vejo que os empresários acabam colocando todas as atividades que ele faz no dia a dia no mesmo balaio. Sem sombra de dúvidas, um dos fatores que determinam quem cresce absurdamente de quem fica estagnado, patinando, correndo atrás do próprio rabo, é a capacidade de priorizar aquilo que ele vai fazer no dia a dia. Quando você é pequenininho e está começando, geralmente o empresário ele começa com uma habilidade técnica, que até no livro do Mito do Empreendedor e tal, ele fala bastante sobre isso, né? Sobre o técnico, o empresário e o administrador. Ele começa com habilidade técnica e aquele esforço que ele faz no início, por exemplo, ele sabe cortar cabelo, monta um salão, ele sabe cozinhar, monta um restaurante e assim por diante. Ele sabe arquitetura, monta um escritório de arquitetura. Então, a qualidade técnica dele é o que faz o negócio dele sair do 0 ao 1. Ele atender bem os clientes, é ele que vai lá, ele trabalha até tarde, entrega um bom projeto, recebe o cliente na porta do restaurante, etc. E aquilo dá a primeira tracionada e ele tem os primeiros clientes que ficam satisfeitos. Só que chega um ponto que se você não vai pro próximo nível, que aí você começa a precisar delimitar quais são as atividades que você vai fazer que vai te dar um maior retorno com menos tempo e esforço. As atividades de alto valor agregado, certo? Então, por exemplo, você chega um ponto que talvez ser você que atende o cliente, que era um diferencial no início, não é o que vai fazer você ir para o próximo nível. Não estou dizendo que você tem que abandonar o cliente, mas você tem que montar uma estrutura de processo, treinamento, equipe, delegação, para que você possa se concentrar em atividades que dão alavancagem, como o Tavo falou. Por exemplo, mergulhar na parte de marketing digital, que vai te dar uma alavancagem. Então, eu vi isso acontecer com vários clientes nossos, até eu lembrei agora da Carol Stratman. Tem uma entrevista que eu fiz com ela de estudo de casos, que ela, enfim, tem um escritório de arquitetura e ela começou a fazer, obviamente, no início, começou a implementar uma marca de valor, trabalhava um pouco mais. Depois, como ela sentiu o gostinho, que estava alavancando, ela já tinha um escritório há 4, 5 anos, que ela começou a ter um faturamento que era o dobro da média que ela nunca teve antes, ela percebeu, se eu dedico 1 hora a mais aqui no marketing, isso dobra meu faturamento. Então, o que ela começou a fazer? Contratar pessoas para ajudar na entrega dos projetos, para ela ter mais horários para poder se dedicar a coisas onde ela aperta e sai dinheiro do outro lado, né? Sim, sim. Tanto que até hoje, nosso próprio caso na Mito, né? Então, 80% do nosso tempo está em atividades ou de marketing ou atividades relacionadas à estratégia da empresa. Então a gente tem muito pouca responsabilidade técnica e tática aqui na Mito, e isso tem ajudado a gente a crescer, né? Para quem não conhece, para quem está chegando de paraquedas nesse episódio aqui, a gente tem uma agência que cresceu nos últimos 5 anos mais de 19 vezes, e esse ano, mesmo em pandemia, a gente vai crescer de novo. Então, assim, tudo isso porque a gente
conhece esses princípios da produtividade, né? Tem um exercício que a gente fala, que é o exercício do farol. Inclusive, o Marcelo Germano deve ter lá no podcast dele, um podcast inteiro falando sobre o farol, mas eu vou explicar aqui rapidinho, que o Evandro falou isso com algumas palavras. Você tem que focar nas atividades que você é bom e naquilo que gera valor para o negócio a longo prazo. Então, quanto mais energia você vai colocando nesse tipo de atividade, mais a sua empresa vai crescendo. A grande sacada é que no dia a dia a gente vai esquecendo dessas coisas, daí tipo, meu Deus, deu pau no ar-condicionado, meu Deus, não tem ninguém na empresa que foi contratado para resolver ar-condicionado, então eu que tenho que resolver o ar-condicionado quebrado. Meu Deus, caiu a internet, não tem ninguém na empresa que foi pago para resolver a internet, então tem que ir lá eu ligar para a internet, não sei o que, ficar uma manhã inteira em função disso. Então, todos esses tipos de coisas são coisas que devem ser feitas na empresa, mas não necessariamente pelo dono. Então, a partir do momento que você entende que o foco do seu tempo tem que estar em coisas que você é bom e que geram valor para a empresa no longo prazo, assim você vai ganhando liberdade. Esse exercício do farol, né, que é para ver quais... Farol porque ele fala que tem atividades verdes que você deve avançar, né, continuar fazendo, atividades amarelas que você deve ter um ponto de atenção, né? Ponto de atenção é se você continua fazendo, ou se você melhora uma habilidade, ou se você para de fazer, e atividades em vermelho são atividades que você tem que ou delegar imediatamente, ou parar de fazer imediatamente. Então, o que ajuda muito a gente nesse processo é que pelo menos uma vez a cada 3, 6 meses eu faço o meu farol de novo para ver onde é que eu estou vazando minha energia, onde é que eu estou perdendo meu tempo, onde é que eu estou sendo menos útil para a empresa. E daí a gente começa a focar a energia mais nas atividades verdinhas e menos nas atividades vermelhinhas. Então, basicamente, essa é a leitura do farol, né? Isso, então, perfeito. Então, quando a gente está falando de priorização, não estou dizendo que você talvez não tenha que fazer essas atividades hoje, tem que parar, assim, e não me vem me escrever dizendo, você não sabe como é, porque se não for eu, e etc. Gente, nós também começamos, era eu, o Tavo, um organograma, do lado esquerdo era eu responsável, o lado direito do organograma tinha 20 caixinhas, era 10 caixinhas para cada um. Mas tudo tem um começo, tá? Então, assim, eu sei exatamente o que é isso de chegar às 6 horas da manhã no escritório, sair 10 horas da noite. Mas, assim, o que a gente foi fazendo era criar estrutura para chegar uma hora de não precisar mais executar aquilo. Então, sim, talvez durante um período você vai trabalhar um pouco mais em atividades estratégicas, vai ter que fazer o estratégico e o operacional durante um tempo, até que de tanto você focar em atividades estratégicas que seja fora do horário, isso vai te liberar tempo depois de coisas operacionais do dia a dia para que você possa se concentrar mais em atividades estratégicas que vão fazer o seu negócio crescer. Isso. Certo? Então, até hoje, um cliente do Marca de Valor, ontem me escreveu no direct, não sei o que lá, ele falou, tô no passo 1 ainda. Aí dei uma confrontada de leve e ele contou, porque é minha esposa, não sei o que lá, botando culpa no Deus e no mundo. Falei, cara, assim, te entendo, mas o meu negócio não vai mudar absolutamente nada se você fizer ou não fizer. Agora o seu pode mudar absolutamente tudo. Então ele disse, pô, Evandro, obrigado. Hoje ele fez o story 5h38 da manhã e postou que ele estava aplicando os exercícios e botando o negócio dele e marcou o nosso perfil até compartilhando stories. Então a verdade é que ou tem gente que prioriza fazer e tem gente que prioriza arrumar uma desculpa. Então vai da sua escolha. E assim, só para entender um pouco o que são essas atividades estratégicas, né? E é exatamente isso que o Evandro falou. A gente tem muita mania de... A gente não, né? Os clientes que não têm resultado têm muita mania de terceirizar a responsabilidade, né? Aqui na Mito a gente fala da regra dos 3/3, que todo resultado que você tem na sua vida tem 3/3 de responsabilidade. Um é o ambiente, o outro são os outros, né? Seus concorrentes, seus colegas, etc. Sua esposa.
ou seu marido, e o terceiro terço somos nós mesmos, né? Somos eu. Então, para qualquer resultado que aconteça, seja bom ou ruim, esses 3 terços de responsabilidade estão no jogo. E a questão é que o ambiente a gente não controla. Eu não sei quando vai chover, quando não vai chover, se vai aumentar imposto, se não vai, se vai ter pandemia, se não vai. Se vai ser pandemia, se não vai. Segundo terço, os outros, eu não controlo meus concorrentes, eu não controlo os novos entrantes, eu não controlo meus funcionários, eu não controlo minha esposa. O que eu posso fazer é influenciar esses 2 terços. Só que a grande verdade é que tem 1 terço de responsabilidade aqui que você tem 100% do controle. Então, se você tem 100% do controle, você tem que focar nesse 1 terço. E dentro do seu 1 terço pode estar influenciar os outros terços, mas a grande verdade é que se você fizer a sua parte muito bem feita, você não vai sofrer com todas essas outras coisas. Então, se eu pudesse dar um atalho para chegar num patamar de mais liberdade, primeiro, construa processos, depois crie treinamentos, depois forme pessoas, né? Contrata uma pessoa, não tem dinheiro, contrata um estagiário, treina esse estagiário, permite que ele vai crescendo. Aqui na Mito a gente tem um monte de líder e coordenador, começou como estagiário. Por quê? Porque a gente tem esse costume de treinando as pessoas e capacitando, etc. E são pessoas fantásticas, super alinhadas com a empresa e que a gente tem o orgulho de ter no nosso time. E esse é o caminho para você, assim, não tem solução. Ah, Gustavo, mas eu não tenho dinheiro nem para contratar um estagiário. Então você tem um problema, como eu falei lá no começo, no seu modelo de negócio. Você precisa aumentar o preço do seu produto, você precisa aumentar o preço do seu serviço para que você tenha margem para trabalhar, tem que vender mais e etc. Porque não tem, assim, se você tem... Esses dias eu conversei com um empresário que tinha uma pizzaria, que daí era o pai, a mãe e os 2 filhos trabalhando na pizzaria, que nem uns loucos. Aí eu perguntei, tá, mas quanto é que vocês cobram na pizza? Gustavo, a gente cobra R$ 8,90 na pizza inteira grande. Falei, cara, R$ 8,90. Eu falei, como é que vocês têm margem? Não, a gente meio que trabalha para pagar as contas. Eu falei, claro que sim. Meu Deus, não tem margem nenhuma, vocês nunca vão... Você é um gênio das finanças para perceber, né? Então assim, eu tô usando um exemplo exagerado, mas assim... Não, mas é o típico que também fala assim, não, porque a gente tem um tipo de negócio que é acessível, que etc, que eu prefiro. E é o típico que é o super empresário que não foca em gerar valor e que foca em só ter preço para poder ter competitividade no mercado e, enfim, e ter a margem esmagada, também não tem tempo, também está estressado e assim por diante. Eu não tô, assim, poderia falar um podcast inteiro sobre isso, sobre nicho de mercado, etc. Eu sei que tem produtos que foram desenhados para classe C, para classe D, mas seria um outro podcast sobre precificação, né? Mas o fato é que vários deles têm esse tipo de problema de modelo de negócio, né? E assim, você só vai descobrir isso se fizer conta. Tem que fazer conta, parar, fazer um planejamento financeiro, desenhar o seu modelo de negócio, ver o seu custo, a sua margem de contribuição, o seu markup, preço do seu produto. Isso é atividade estratégica. Atividade estratégica, desperdício, enfim, negociação com fornecedores, tudo isso são coisas que compõem o seu custo. Né? A gente quando saiu da primeira sede para a segunda sede, a gente também errou na matemática, mas a gente fez uma matemática, entendeu? Então a questão é que, beleza, erramos, vamos ter que pegar um empréstimo para ajudar a pagar as contas, etc. Mas assim, não foi um movimento irresponsável da nossa parte, a gente só, enfim, errou em alguns % o custo que a gente teria nessa nova estrutura. Custo de obra, né? Custo de obra e etc. Mas enfim, tá? Coisa sobre priorização, tá? Coisas práticas para você fazer. Então, eu prefiro que você utilize, ao invés de lista de atividades que você vai fazer no dia, você tenha prioridades. Então, digamos que você tenha 19 coisas para fazer amanhã. Cada uma dessas 19 coisas que você tem para fazer amanhã, elas têm um peso diferente no impacto nos resultados da sua empresa. Fato isso. Talvez você não saiba, talvez você nunca tenha parado para perceber isso. Então a primeira coisa para você fazer faz uma listinha de tudo que você tem para fazer amanhã na sua empresa. Tá? E você vai fazer uma lista lá
e daquele rolo todo que você tem para fazer, escolhe no máximo 4 coisas que você assim circula, 4 coisas que você percebe que são as prioritárias. Ou seja, o que é prioritário? Que te daria mais resultado com menos tempo e esforço. Quando eu estou falando de mais resultado, estou falando de resultado a médio e longo prazo. Talvez não te dê resultado financeiro no curto prazo, mas são atividades que podem te dar um resultado a médio e longo prazo. Certo? Não estou dizendo que você não vai fazer as 19, mas o que significa priorizar? Você colocar na frente, fazer primeiro. Então a minha sugestão é que você comece o dia de amanhã com pelo menos uma dessas atividades prioritárias que você selecionou. Então, chegar no escritório ou sentar para trabalhar, não sei como é que é o seu dia a dia, você chegar e executar 1 hora, meia hora, algo que vai te dar um resultado a médio e longo prazo, certo? A consistência disso no dia a dia vai fazer com que o seu negócio cresça. Se você não tem erro, se você foca, se você tem horários do seu dia para atividades estratégicas, por mais que os outros 80% do seu dia seja apagando incêndio, essa 1 ou 2 horas que você foca em atividades estratégicas, a longo prazo vai fazer você sair desse rolo todo de tempo e sou eu que faço tudo, você não sabe a minha realidade, assim por diante. Certo? Assim, e eu vou te falar uma outra verdade, tá? Nesses finalmente aqui, que é o seguinte: é mais fácil a pessoa ficar no rolo do dia a dia do que parar para pensar e para sair dele. Você falou, calcular a margem de lucro do produto. Falando sobre a parte financeira, não tô nem falando de marketing, mas calcular a margem, fazer um planejamento, a planilha, isso tudo tem que pensar, sentar, dá trabalho pensar. É mais fácil acordar, trocar de roupa, reclamar, ir lá para o balcão, esperar os clientes, etc., reclamar que o comércio está fraco e assim por diante. Sentar a bunda na cadeira, fazer marketing, pensar no que vai postar, fazer anúncio, mexer na parte financeira, tudo isso dá trabalho mental. E tem gente que troca isso só pela parte física, de meter a mão na massa, eu ir lá atender o cliente, entra no carro, vai, volta, fala com um, fala com o outro. Ou seja, perfeito. Ele é real, assim, dá mais trabalho sentar, porque frita os neurônios, pensar, que saco, não consigo me concentrar, vou fazer outra coisa, mas... Desculpa. Inclusive a gente tava debatendo sobre isso na mentoria da última quarta-feira que a gente fez, e a gente falou um negócio que o Thiago, que é o nosso líder da mentoria, estava falando, que as pessoas perguntaram, Thiago, quantos stories eu devo fazer por dia? Ele falou, 50. O cara falou, meu Deus do céu, não consigo encaixar 50 stories no meu dia. Ele falou, justamente por isso que eu recomendo 50, porque você não consegue fazer 50 stories no dia se você não se planejar para fazer 50 stories. Então, planeje fazer 50 stories. Mas para que eu vou fazer 50 stories? Porque dá resultado, bota dinheiro no bolso. Se você fizer isso com consistência, no longo prazo depois, não vai se arrepender. Faz que depois eu te conto. Teve uma cliente que tem creperia que ele encheu o saco 3 meses para isso, chegou uma hora que ela resolveu testar, ela disse, agora entendi. Beleza, pessoal? Espero que esse episódio já tenha feito você pelo menos minimamente refletir em relação ao uso do seu tempo, para com essas desculpas de coitadismos e vitimismos que você não entende a minha realidade, e vamos focar em atividades prioritárias para fazer a virada do seu negócio, projetar o seu negócio como ele fosse grande, você visualizar o seu negócio grande, como ele seria se fosse uma grande empresa. Então, de novo, uma grande empresa é uma pequena empresa que foi fazendo a coisa certa consistentemente até chegar lá. É isso aí. Maravilha? Valeu, um forte abraço, assista os outros episódios, acompanhe-os também lá no @agenciamito no Instagram. A gente descobriu que tem várias pessoas que começaram a conhecer o podcast antes de conhecer o nosso próprio Instagram e outras coisas. Então, se você está chegando aqui, acompanha lá no @agenciamito. Também pode entrar no site agenciamito.com.br, tem bastante informação, conteúdo para te ajudar a ter uma marca de valor. Valeu, forte abraço. Tchau, tchau. Tchau.